Vasco pouco fez para mudar o que vem dando errado já há algum tempo. Trocou o técnico, saiu Abel e entrou Jair Pereira, que está ameaçado de ficar sem o apoiador Leandro. Terá de contar mesmo com a boa forma do goleiro Carlos Germano e os gols do artilheiro Valdir. Campeio que Marcelo Passos vai cobrar. Lá dentro do gol, praticamente o Macedo, atrapalhando o Carlos Germano. Olha o gol! Do Santos de Pintado. Marcelo Passos. Jameli. Tenta ganhar na corrida do Charles. Chega na área. Para. Toca atrás. Marcelo Passos. Quando ameaçou o chute, bateu fraco. Carlos Germano, a posição é normal. Segue o jogo. Vem Macedo. Vai fazer o segundo do Santos. Passa por Carlos Germano. Macedo do Santos. Bom toque do Leonardo também. Pimentel. Leonardo, olha o gol. Que bonito o gol do Vasco! De novo de Leonardo, é do Vasco! Invade a área, prepara o cruzamento, antes o break, agora capricha com o pé direito, boa bola pro Ian, pegou de primeira, Edinho, gol! Como se fosse com a mão. Quando o Ian explode a bola no Marquinhos, de primeira, ele jogou milimetricamente rente à trave. Tá sozinho, mas dá pra encarar. Driblou, bateu. Linda finta, que golaço, que golaço, gol de Valdir. Sangue frio. Antônio Pereira da Silva. Fim de jogo na Vila Belmiro. Santos 3. Portuguesa e Vasco fazem um jogo de 6 gols no Parque Antártica, 3-3. E uma jogada genial do lateral Zé Roberto da Portuguesa. Ele rouba a bola na defesa, sai driblando todo mundo, avança pela intermediária e manda uma bomba no ângulo do gol de Carlos Germano. Um golaço! Um golaço que vale a pena ver de novo. E o jogo só não teve mais gols graças às defesas de Carlos Germano, goleirão vascaíno. Primeiro com o pé no chute de Leandro. Depois mostrou que está com os reflexos apurados, defendendo o chute de bate-pronto de Leto. A falta de visão do juiz Carlos Elias Pimentel e do bandeira Paulo Jorge Alves foi lamentável. Dá para ver nitidamente que Pimentel rebateu a bola chutada por Valdeir depois da linha. Um gol da vitória que não houve. Um gol que devia alertar a arbitragem. É hora de abrir bem os olhos. Contra o Vasco no meio da semana. E fechando a rodada em São Januário, o Vasco derrubou mais um invicto, o São Paulo. O gol da vitória foi de Valdir, cobrando pênalti de André em Pimentel. O goleiro Zete foi uma das grandes figuras do jogo, fazendo defesas sensacionais que impediram uma goleada vascaína.
Segundo tempo, Mazinho Loyola toca para Caico chutar de fora da área. 1-0 para o Colorado. No finalzinho do jogo, o ataque do Inter faz o que quer. Vai trocando passes até Caico entregar a bola para Leandro e ele mandar para a rede. Final. Marcelo não desperdiçou a cobrança do pênalti sofrido por Alex e deu a vitória ao time pernambucano. Foi a segunda derrota seguida dos vascaínos. Reinaldo faz o primeiro do Atlético. Juninho empata em jogada individual. Veja só, o gol de empate do Vasco, 1-1. Leandro põe o Atlético Mineiro em vantagem de novo. Acompanhe. Ele entra na área e manda de perna esquerda. 2-1 Atlético. No segundo tempo, Ézio faz o terceiro do Atlético. Aquele Ézio que era do Fluminense. 3-1. Aí, ó. No final, Valdir escora o chute de Luizinho e diminui para o Vasco. Placar final, Atlético Mineiro 3, Vasco 2. Vasco e Palmeiras em São Januário. Alex Alves engana Carlos Germano e define o placar. Palmeiras 1-0. 7ª derrota seguida do Vasco. Estados Unidos. Jones também é DJ nas horas vagas. É verdade. O Paulinho pro Belete, se passar pode ser perigo, passou, Carlos Germano evitou a bola entrar no seu gol e por debaixo das suas pernas. Com 8 minutos, Paulo Roberto levantou para a cabeçada fulminante de Marcelo, 1-0. O segundo gol só não saiu pouco depois porque Carlos Germano fez uma ótima defesa num chute de Marcelo dentro da área. Repare a tranquilidade que Roberto Gaúcho teve para cabecear, sem nenhuma marcação. 2-0. A reação começou com Charles, um passe no meio da área. Valdir não pegou tão bem, mas teve sorte. 2-1. Paulo Roberto. Marcelo abriu claro, foi pro chão e pênalti. Aí o Marcelo. Bateu na trave e saiu. Veio o segundo tempo e a virada completa do Vasco. Luizinho bateu falta para a área. A defesa do Cruzeiro se atrapalhou. Ricardo Rocha aproveitou para empatar. O Vasco continuou apertando com todas as armas. E o pesadelo do Vasco vira sonho. Nelson toca na área para Valdir. Ele se livra dos zagueiros e chuta sem chances para o goleiro Dida. Olha aí o golaço de Valdir. E a felicidade do atacante. E ficou nisso, Cruzeiro 2, Vasco de virada 3. O Vasco comemora o fim do jejum de 7 jogos sem vitória. O vacilo da semana é do Cruzeiro na Supercopa dos Campeões da Libertadores. O time perdeu de 1-0 para o São Paulo no Mineirão. O futebol acabou aí. Depois, jogo violento, 4 expulsões, tentativa de agressão, invasão de campo e a grande farsa. O jogador Luiz Fernando cai na área alegando contusão. O juiz Wilson Mendonça é obrigado a interromper a partida porque o Cruzeiro ficou com apenas 6 jogadores em campo. Uma vergonha. Os jogadores do Cruzeiro expulsos foram suspensos de 1 a 2 jogos. Luiz Fernando nem foi punido. Há 2 semanas ele teve seus 15 segundos de fama por causa deste lance com Nelson do Vasco, o vacilão da semana passada. Paysandu numa tarde em que Valdir foi destaque do time. O primeiro gol foi de Nelson, que arrancou lá pela esquerda, serviu a Valdir, que deixou o gol à vontade para Nelson marcar 1-0. O segundo também de Nelson, que na confusão na área do Paysandu, tocou para fazer 2-0. Paysandu ataca pela direita. A defesa do Vasco se atrapalha e Barbosa marca. Logo depois, Pedrinho sofre falta na área, pênalti. Valdir cobre e aumenta, Vasco 3-1. E novamente Valdir, bem inspirado, iniciou e concluiu a jogada do quarto gol. E novamente ele, o artilheiro, foge pela direita e dá um presentão para Juninho, Vasco 5-1. No sexto, ele, Valdir, na entrada da área, mesmo caído, empurra para Leonardo, que dribla o goleiro e encerra a goleada de 6-1 na tarde de... A chuva não era desculpa para um futebol tecnicamente tão ruim. Erra o Flamengo, erra o Vasco, erra o juiz. Valber não faz a falta que o árbitro Jorge Travassos marca e que Marcelo cobra com brilhantismo.
uma curva perfeita. O Vasco joga melhor, com mais vontade. O Flamengo tropeça num estilo desleixado, descompromissado. O juiz agora acerta. Pênalti de Vinck em Marcelo. Mas aí, Marcelo erra. Perder pênalti não tem desculpa e merece mesmo castigo. A torcida ativa o Flamengo. O time continua não acertando, mas pelo menos com mais vontade. E o prêmio, só para manter o ritmo, vem em mais um erro do árbitro da partida. Luizinho nem encosta em Sávio, mas Travassos acha que sim. Djair agradece, solta um chute violento e faz o gol. Aí repare, Edmundo estava impedido no momento da cobrança. Embora não toque na bola, faz o corta-luz, o que passa despercebido, e o passe para o mesmo Nelson é perfeito. Ali onde não tem como perder. Estava aberto o caminho de uma indiscutível vitória vascaína desenhada pelos pés de um atacante marcado pela simplicidade. Tá saindo, recebe ela para contra-atacar. O nosso jogador que estiver com ele, vai com ele. Não adianta. Incansável, lá vem o Valdir. Ginga pra lá, pra cá, falta. O chute do zagueiro Tinho é fraco, mas Marcelo rebate, Luizinho tenta e a bola acaba batendo em Nelson antes de entrar. Insaciável, lá vem o Valdir. Dribla, arranca, passa, recebe, tromba. O corte é seco. O chute, bom, o chute não é perfeito, mas aí é pedir demais. O prêmio chega na falha do zagueiro Ney no toque de Pedrinho, para quem só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol. O Bragantino faz Kelly, depois de uma cobrança de falta. Agora vamos ao belo estádio olímpico com a vitória do Grêmio, que começa com este cruzamento de Arilson. O goleiro Carlos Germano não segura e Paulo Nunes faz 1-0. O segundo do Grêmio, Magno, faz uma bela jogada individual, mas quando chega na área, quem bate é o artilheiro Jardel. O Vasco desconta em 2 minutos. Depois da boa tabela pelo meio, Leonardo bate com categoria e diminui. Final, Grêmio 2, agora líder do Grupo A, Vasco 1. O que eu vi, coisa igual a hoje, né? Acho que, se eu não me engano, estava 38, 39 graus dentro de campo. Santos e Atlético Mineiro dividem a segunda posição com 11. O Vasco está em quarto com 10 pontos ganhos. Ele cruza e Claudinho confere. 1-0. Guilherme bate a falta, Claudinho desvia de cabeça. 2-0 Paraná. O Vasco diminui, Leonardo lança e Marcelo faz de cabeça. 2-1. Mas o Paraná liquida a fatura com esse gol de Jobson. Placar final, Paraná 3-1. Público de 40.429 pagantes. Renda de R$ 404.390. O Vasco em campo sem 3 titulares. Valdir Pimentel e Ricardo Rocha fizeram críticas ao clube e foram suspensos pela diretoria. Logo aos 2 minutos, Cláudio Gomes se choca com Guto. O zagueiro do Vasco fica caído em campo. Ele leva 5 pontos na testa e mesmo assim volta para o jogo com a cabeça enfaixada. Contra-ataque do Vasco. Leonardo faz a jogada na entrada da área e encontra Pedrinho livre, que chuta de esquerda, mas sem direção. Sérgio Manuel se livra de 2 jogadores e toca para Donizete, que tem o chute abafado pelo zagueiro Alex. Agora repare nessa jogada individual. Juninho recebe em seu campo e parte para o ataque. Ele passa por 4 jogadores do Botafogo e toca para Leonardo. Mas o juiz marca erradamente impedimento. Repare aí que na hora do passe, pelo menos o zagueiro Gotardo dá nítida condição para Leonardo. Portanto, errou o juiz Jorge Rabelo. Leonardo pega a sobra, cruza na área. O goleiro Wagner chega antes da cabeçada de Marcelo. Resposta do Botafogo. Beto aproveita a sobra na entrada da área. Chuta Carlos Germano com um toquinho. Põe para escanteio. Confira aí no replay. Beto chuta, a bola bate em Tinho. Sobra para Sérgio Manuel chutar de fora da área, dando um susto em Carlos Germano. Foi o último lance do primeiro tempo. Etapa final, o Botafogo parte para o massacre. Beto cruza, Túlio quase chega de cabeça. De novo, por baixo. 2 minutos e 15, Cláudio Gomes faz falta em Iranildo, que entrou no lugar de Guto. Jamir cobra. Carlos Germano faz grande defesa.
E tem mais Botafogo. Túlio recebe o lançamento e deixa para Donizete, que cruza para o mesmo Túlio chutar. Cláudio Gomes, mesmo com os pontos, salva de cabeça o gol do Botafogo. Olha de novo aí. Leandro tabela com Túlio, recebe na área e chuta, mas o goleiro do Vasco tira com a perna direita. Beto recebe de Iranildo na área e chuta na trave. Botafogo pressiona a cobrança de escanteio. Gotardo cabeceia, Donizete chuta de primeira, mas para fora. Agora a única oportunidade do Vasco no segundo tempo. Leonardo para Pedrinho, que chuta para fora. Acompanhe no replay. Que chance perdeu o Pedrinho, hein? Aos 36:40, Luizinho faz a falta. E como já havia levado o amarelo, vai pro chuveiro mais cedo. E aí ficou mais fácil para o Fogão. Iranildo rouba a bola e rola para Donizete. Ele invade a área, tenta driblar o zagueiro e a bola sobra para Túlio chutar de primeira e marcar seu 20º gol, se isolando ainda mais na artilharia do campeonato. Botafogo 1-0. Túlio. E olha aí, Túlio para Narcísio. Para Túlio. Narcísio que lança para Donizete, fazendo um belíssimo gol na saída de Carlos Germano. Repare aí o lançamento perfeito de Narcísio e a conclusão de Donizete no gol do Botafogo. Final, Botafogo 2, Vasco 0. Final também de um tabu de 10 anos sem vitórias contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. Com a derrota, o Vasco está fora das semifinais. E o pau comeu na bolsa de apostas do Japão. A briga foi entre os torcedores que perderam dinheiro apostando no Vasco e no Flamengo para ver quem foi pior no Brasileirão. A pancadaria não tem hora para acabar.